Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre a notícia. Vamos lá? Vamos planejar a produção de uma notícia. Nesta aula você verá um exemplo de produção e acompanhará passo a passo. Então, a gente vai realmente fazer uma notícia aqui. Ao final da aula você produzirá o seu texto. Para a produção, utilize a plataforma Redação Paraná. Talvez nem todos tenham usado, né? Mas com a orientação do seu professor, existe essa plataforma aqui onde tem vários gêneros textuais, várias sugestões de produção e também tem vários textos de apoio para você ler e também ter como modelo na produção da sua notícia. Então, com o apoio do professor, você vai realizar aqui o passo a passo dessa produção de notícia. Para produzir a notícia, nós temos que rever aqui a estrutura da notícia. O que é que vem primeiro? O que eu faço primeiro na notícia? Ou seja, o que eu escrevo primeiro? Então, o que aparece primeiro na notícia, vamos lembrar aqui, essa imagem, essa forma no mundo jornalístico se chama pirâmide invertida. Por quê? Porque os termos estão colocados aqui em ordem de importância. O mais importante, o título e a manchete, é o que você vai fazer primeiro aqui na sua notícia. Título é uma frase curta, é uma frase chamativa, ela sempre vem ali com letras maiores, destacadas, porque é o primeiro contato do leitor com a notícia. Então, o seu título ele vai ter que ser bem chamativo. Logo depois do título, a gente tem a linha fina, também conhecido como subtítulo, que é também um pequeno texto, ou seja, um texto curto, que vai dar um detalhamento ali do título e já adianta um pouquinho mais o conteúdo da sua notícia. Aí você vai partir ali para o primeiro parágrafo, que é chamado de lead. No primeiro parágrafo, você vai colocar as informações mais importantes da notícia. O que aconteceu, como, com quem, quando, onde, por quê. E depois, no restante da notícia, você vai colocar o corpo da notícia, que são as demais informações da sua notícia. Então vamos lá, caderno, caneta, lápis em mãos, acompanhe o passo a passo das atividades. Então a proposta de produção, o tema da sua produção vai ser um tema super importante, que é sobre o trabalho infantil. Lembrando que no Brasil e no mundo, né, o trabalho infantil ele é proibido. Lugar de criança é na escola, é brincando e não trabalhando. Então essa proposta aqui vai ser orientada e está na plataforma do Redação Paraná. Então vamos à atividade. Crie um título e uma linha fina, o título e subtítulo, para a sua notícia. Sua notícia irá informar sobre o que é trabalho infantil, como ele ocorre no Brasil e quais são os seus malefícios, ou seja, malefício é algo que causa mal, né? Para as crianças e para a sociedade. Atenção, manchete ou título deve ser objetivo, um texto curto e chamar a atenção do leitor. A linha fina é uma complementação do título ou uma informação a mais. Então você vai fazer aqui o seu título e o subtítulo sobre a questão do trabalho infantil, explicando o que é também. Elabora o seu texto aí, que eu volto já já com exemplos para vocês aqui, sugestões.
Então, alunos, fizeram ali a proposta da manchete, né, o título e da linha fina, que é o subtítulo. Nós temos aqui, ó, sugestões, exemplos para vocês de um título e de uma linha fina. Prestem atenção. Uma criança é flagrada em situação de trabalho infantil a cada número de crianças. Uma a cada 30 crianças, a cada 200, aí você vai criar um número, né? Diz levantamento sobre o trabalho infantil. Veja aqui que eu tenho os tempos verbais, é e diz no presente, então procure usar verbos no tempo presente. Por quê? Porque a notícia, ela trata de acontecimentos atuais, então procure usar esses verbos aqui. Aqui, então, é o seu título, é uma frase curta, chamativa, que dá até informação de dados, né? Uma criança é flagrada a cada 200 crianças, 300, realizando trabalho infantil. Então, aqui seria um exemplo, um modelo, uma sugestão de título para você. E aqui de linha fina, que é um detalhamento do título. Foram registrados 300 casos, é um número X que você vai criar, por isso que ele não dá um número exato. De crianças trabalhando ou pedindo dinheiro nas ruas. Aqui você poderia colocar também até a localização ali da sua cidade, onde foram encontradas e registradas. Então aqui eu tenho a linha fina, que é um detalhamento do título. Então aqui essas sugestões aqui como modelo de como criar um título, uma manchete e uma linha fina. Então, para começar aqui a sua produção textual. Vamos à segunda atividade? Você deve escrever o lead da notícia, relembrando o que é o lead. É o primeiro parágrafo da notícia, onde contém as principais informações. O que aconteceu, como, quando, onde, com quem, por que aconteceu. Então, geralmente essas informações estão no primeiro parágrafo. Então, o lead tem como função introduzir o leitor no texto, sintetizando ou resumindo o fato relatado. Então, cria lá que eu volto já já aqui com um exemplo e comentando mais esse trecho de produção com vocês.
Então, estudantes, produziram ali o seu lead, ou seja, o primeiro parágrafo da sua notícia? Então, o lead geralmente, só para relembrar, ele corresponde às principais informações, o que, quando, onde, como e por que aconteceu. No primeiro parágrafo tem que ter pelo menos a maioria aqui dessas informações. Vamos aqui ao exemplo do lead, é um modelo, olha lá. No último trimestre de 2020, segundo o levantamento, aqui um número, né? 300 crianças, 200, você vai criar ali. Foram registrados X casos, né, tantos casos de crianças flagradas trabalhando ou pedindo dinheiro nas ruas. Esse número pode ser um reflexo do agravamento da pandemia em 2019. Veja que eu tenho informações de quando aconteceu em 2020 no lead, com quem, as crianças que foram flagradas na rua, né? Por que essa notícia foi criada? Devido à ocorrência do trabalho infantil, o que elas estavam fazendo, pedindo dinheiro. Então veja que as principais informações, onde nas ruas, né? As principais informações da notícia, elas estão aqui, geralmente nesse primeiro parágrafo introdutório, que eu chamo de lead, ok? É importante você analisar e reconhecer essas informações no seu lead. Se tiver essas informações, tá perfeito o seu lead. Vamos lá? Veja que o lead do exemplo que responde às questões. O que? O registro de tantas crianças realizando trabalho infantil. Quem? As crianças. Quando? No último trimestre de 2020. Onde? Nas ruas. Como? Crianças foram flagradas trabalhando ou pedindo dinheiro. Por quê? Por conta do agravamento da pandemia de Covid. Então, essas informações, como eu já comentei com vocês, elas devem estar no seu lead, no seu primeiro parágrafo da notícia. Então, nós já vimos aqui como é que faz o título, a manchete, o subtítulo, a linha fina e o lead. Vamos avançar aqui para a terceira atividade. Você deve escrever o corpo da notícia. Então, você vai fazer mais 2 parágrafos, segundo e terceiro parágrafos. A notícia, geralmente, ela é um texto curto, ela não apresenta muitos parágrafos, porque ela é breve e objetiva. Ela não se preocupa em detalhar a notícia, que é uma função da reportagem. Então, trazendo complementações. Atenção, neste momento, crie tópicos com pequenas frases resumindo as principais informações que estarão nos parágrafos. Posteriormente, desenvolva esses tópicos em parágrafos. Então, o que mais você vai colocar ali para desenvolver essas informações no seu segundo e terceiro parágrafo? Pense um pouquinho, complementa mais um pouquinho o seu texto, que eu volto já já com um modelo de corpo de notícia para comentar com vocês.
então, alunos, elaboraram ali o corpo da notícia, segundo e terceiros parágrafos? Então, vamos aqui, ó, elaboração de tópicos, você vai definir o que é trabalho infantil, dados de textos motivadores. O que são textos motivadores? São textos que você encontra lá na plataforma do Redação Paraná. Você pode e deve usá-los no segundo e no terceiro parágrafo. São informações ali de quantidade, de lugares. Apresentar opiniões de especialistas no assunto e selecionar informações. Todos esses dados estão nos textos de apoio da plataforma Redação Paraná e você pode e deve usar eles, né, na sua produção textual. Então, citar fontes de informação. Se você, de repente, utiliza esses dados de outros textos, você deve citar a fonte. No corpo da notícia, há um detalhamento maior dos fatos, destacando o que é mais relevante, ou seja, importante, evidenciando os detalhes mais importantes e fundamentais à compreensão do leitor. A notícia, o objetivo de produção é estruturar um texto que corresponda ao público-alvo e de recepção, atingi-lo a contento, mantendo a sua audiência informada e atualizada. Então, quando você vai produzir uma notícia, você tem que se preocupar principalmente com a linguagem, ela tem que ser objetiva para o público-alvo, ou seja, para o leitor. Uma notícia, ela tem que ser tão objetiva que qualquer pessoa possa ler e entender o conteúdo dessa notícia. Então, é importante que você pense também na linguagem na hora de fazer a sua produção de texto. E agora que você acompanhou e praticou o planejamento do passo a passo de produção e escrita de uma notícia, inicie a produção. Então, com o auxílio do seu professor, você vai acessar a plataforma, você vai ler os textos de apoio e vai planejar a sua notícia, vai fazer o seu título, a sua manchete, subtítulo, o lead e o corpo da notícia. Boa produção para vocês! Então aqui você vai acessar, selecionar e não se esqueça que é muito importante, antes de você enviar o seu texto, sempre dá uma revisada antes de observar ali também os critérios de produção. Vamos fazer ali uma breve revisão. Quem é o público-alvo dessa notícia? Então, quem vai ler essa notícia? Você tem que se preocupar com isso para você perceber o tipo de linguagem que vai usar. A linguagem está simples, clara e objetiva? É importante. O título chama a atenção do leitor? A pontuação está organizada de forma apropriada? Nunca se esquecer de usar a pontuação numa produção de texto. Há uso adequado da ortografia, da linguagem formal? Está dentro das regras da língua portuguesa? Os verbos estão no tempo presente, porque são acontecimentos atuais, os verbos devem preferencialmente estar no presente. Consegui responder as perguntas básicas do lead? O que aconteceu? Como? Quando? Onde? Por quê? Fiz o detalhamento das informações no corpo do texto? Então você revisa tudo isso antes de enviar sua produção para o seu professor. Nesta aula nós compreendemos o passo a passo para o planejamento de uma produção de notícia. Neste vídeo nós falamos sobre produção de notícia. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!